Ninguém te contou, mas há uma parte de você que sabe de tudo. E mesmo assim finge que esqueceu. Aquilo que você não suporta lembrar, e que molda, secretamente, quem você é. Já pensou quantas vezes você fugiu de si mesmo, só para descobrir mais tarde que era justamente disso que nunca conseguiu escapar? Os processos mentais inconscientes são os verdadeiros mestres de nossa vida psíquica. Somos impulsionados por forças que não conhecemos. Rir da dor, disfarçar a angústia em ironia, perder a cabeça por insignificâncias, tudo isso não é apenas comportamento peculiar ou traço de personalidade, mas sintoma de um movimento interno profundo que Sigmund Freud chamou de recalque. O recalque, ou Verdrängung no original alemão, não é uma simples negação. Trata-se de um processo psíquico fundamental, que funciona como guardião da consciência, impedindo que determinados conteúdos, principalmente os de natureza pulsional, sexual ou traumática, venham à tona e causem sofrimento, ou rompam com os padrões morais e sociais internalizados desde a infância. Nas palavras do próprio Freud, no ensaio Repressão, um dos pilares metapsicológicos de sua teoria, o conceito de recalque nos é indispensável para a compreensão da neurose. Nenhum outro ponto é tão decisivo para a distinção entre vida anímica normal e patológica. Para o fundador da psicanálise, esse mecanismo não atua de maneira voluntária, muito menos consciente. O recalque é involuntário, silencioso e, ao mesmo tempo, constante. Serve como um filtro que impede que pensamentos, desejos e lembranças inaceitáveis invadam o campo da consciência. Freud explica esse funcionamento com lucidez. A repressão age empurrando o representante ideativo para o inconsciente, impedindo seu acesso ao consciente. A ideia recalcada não desaparece. Ela apenas muda de lugar e de forma. Permanece ativa, pulsante, buscando outras vias para se expressar. E essas vias são os sintomas, os atos falhos, os sonhos, os comportamentos aparentemente irracionais, até mesmo os esquecimentos, como aquele nome que escapa da mente no exato momento em que se tenta recordá-lo. No livro A Interpretação dos Sonhos, Freud já vislumbrava esse movimento. O sonho é a realização, disfarçada, de um desejo, recalcado. Ou seja, o conteúdo recalcado, embora proibido, encontra uma brecha durante o sono, quando a censura consciente está relaxada. É nesse momento que o desejo retorna, deformado por mecanismos como o deslocamento e a condensação, para não ser imediatamente reconhecido. Isso nos mostra que aquilo que é reprimido não se apaga. Apenas se disfarça. Permanece influente, moldando pensamentos, emoções e atitudes, de maneiras que raramente se compreendem em sua totalidade. Arthur Janov, ao tratar do grito primal, também aborda o recalque como raiz da neurose, ao afirmar que o sistema nervoso enterra a dor insuportável da infância tão profundamente que ela se torna inacessível, exceto por meio de sintomas. Já Carl Jung, ainda que divergente em sua abordagem, reconheceu a presença ativa dos conteúdos reprimidos. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando fora como destino. Há, portanto, uma convergência entre pensadores da psique. O que é reprimido volta, mesmo que disfarçado, e cobra seu preço em sofrimento psíquico. Para compreender melhor esse movimento, basta pensar em situações em que a reação parece desproporcional ao estímulo. A irritação exacerbada diante de uma crítica sutil, o ciúme explosivo sem qualquer motivo aparente, a tendência compulsiva a agradar, mesmo contra a própria vontade. Todos esses comportamentos podem ser manifestações de desejos, frustrações ou traumas recalcados, que agem por debaixo da racionalidade, atravessando os filtros da consciência. Freud dizia: os sintomas são substitutos de satisfações instintuais que não se realizaram. Assim, um sintoma pode ser visto como a tentativa falha do inconsciente de satisfazer um desejo que, de outro modo, não pode ser aceito. Esse funcionamento não é exclusivo das grandes patologias. Ele está presente na estrutura de toda a subjetividade. A neurose, para Freud, é apenas a forma como o recalque se organiza de maneira mais evidente. Não há neurose sem recalque, mas há recalque mesmo na saúde mental. Ele afirma em
inibições, sintomas e ansiedade. O recalque, portanto, é universal. É o mecanismo que permite viver em sociedade, mas que também aprisiona, sufoca e adoece. Há um paradoxo evidente. Aquilo que protege também limita. O que preserva o eu, ao mesmo tempo, o empobrece. Essa duplicidade é inescapável. A compreensão do recalque exige a disposição de olhar para dentro com honestidade, o que nem sempre é agradável. Não se trata apenas de recordar algo esquecido, mas de reconhecer um desejo, um impulso, um afeto que foi considerado inaceitável e, por isso, foi excluído da consciência. Relembrar pode ser fácil. Admitir, no entanto, é muito mais difícil. É preciso coragem para aceitar que o que se esconde nas sombras não é um monstro estranho, mas parte constitutiva da própria identidade. E como Freud já alertava, a lembrança recalcada não desaparece. Ela continua viva, influente, embora oculta. Assim, ignorar o recalque não é superá-lo. É apenas manter acesa a ilusão de que se tem controle sobre aquilo que não se quer ver. Quando Sigmund Freud afirmou que o ego não é senhor em sua própria casa, não estava exagerando, estava entregando, com fina ironia, uma das mais desconcertantes verdades da psicanálise. Aquilo que se chama de eu, essa instância aparentemente racional, lúcida e autônoma, é na realidade constantemente atravessada por forças inconscientes que escapam ao controle da vontade. E o recalque neste cenário aparece como um administrador silencioso, incumbido de manter as aparências intactas, mesmo quando tudo por dentro ruge. Em O Ego e o Id, Freud expõe sem rodeios essa dinâmica insustentável. O ego é, por natureza, um pobre ente fraco, que serve a 3 senhores e tenta estar de bem com todos ao mesmo tempo. Esses senhores são o mundo externo, o superego e o id. Uma trindade dissonante que raramente entra em acordo. Imagine a seguinte cena: uma pessoa sorridente em uma festa, distribuindo simpatia a torto e a direito, elogiando até a decoração brega do salão. No fundo, deseja sair dali correndo ou, quem sabe, lançar um sapato na pista de dança. Mas o desejo se contém, recalca. O superego, essa instância moral herdada da autoridade parental e social, entra em cena e diz: não seja rude, mantenha a educação. O ego, pressionado, suprime o impulso e apresenta uma performance aceitável. O desejo? Vai embora? Claro que não. Se desloca. Pode aparecer mais tarde na forma de um comentário ácido no carro, uma insônia repentina ou uma dor de estômago inexplicável. O recalque não elimina a tensão, apenas a empacota. Em um trecho emblemático de Inibições, Sintomas e Ansiedade, Freud esclarece: a repressão se instala quando o ego sente que a representação de um impulso é incompatível com o seu ideal. E como é fácil reconhecer isso em situações do cotidiano. Quem nunca se viu dizendo, não me importo, enquanto digita uma mensagem raivosa para alguém que ignorou uma ligação? Há uma força que age por trás daquilo que se quer negar, e ela se revela justamente na contradição entre o que se diz e o que se sente. O recalque trabalha nesse intervalo, entre o que se gostaria de fazer e o que se considera aceitável. O curioso é que esse mecanismo é muitas vezes celebrado como maturidade. Afinal, controlar impulsos é sinal de civilização, não é? Sim, mas até certo ponto. Há uma tênue linha entre contenção e negação. Quando o recalque se torna dominante, transforma o sujeito numa caricatura de si mesmo. Alguém que vive se explicando, se justificando, tentando provar que está tudo bem, enquanto a alma grita em silêncio. Freud aponta essa consequência em O Futuro de uma Ilusão, ao refletir sobre o preço da renúncia pulsional. O homem civilizado trocou uma parcela de sua possibilidade de felicidade por uma parcela de segurança. Troca-se autenticidade por estabilidade, desejo por decoro, vida plena por funcionalidade. E essa troca, por mais que se venda como necessária, tem efeitos colaterais. A idealização excessiva de si, o moralismo desproporcional e até o tédio existencial podem ser rastros deixados por desejos que nunca puderam emergir. O recalque não apaga a memória do impulso. Ele cria barreiras, muros e desvios. E para manter essas estruturas de pé, é preciso gastar energia. Muita energia. Energia que poderia estar sendo investida em criação, expressão ou até num simples descanso sem culpa. Mas não. Gasta-se tudo em contenção.
Como quem tenta esconder uma galinha viva debaixo do casaco, uma hora ela cacareja. Há um humor trágico nessa dinâmica. Como aquela pessoa que sonha em abandonar o emprego monótono para virar ceramista no interior. Mas, toda vez que surge uma oportunidade, sabota tudo alegando responsabilidade. Recalca o desejo em nome da maturidade e segue infeliz. Freud, em seu texto Luto e Melancolia, oferece uma chave para entender esse funcionamento. O que se mantém inconsciente não está sujeito à correção pela realidade. Ou seja, aquilo que se recalca não amadurece, não se elabora. Fica congelado no tempo, como uma criança teimosa batendo o pé nos porões da psique. E para manter o controle, o ego se ocupa de construir narrativas, justificativas, crenças, racionalizações, que sustentem esse modo de existência sem conflito aparente. Mas o conflito continua, subterrâneo. E quanto mais profunda a repressão, mais sofisticadas são as defesas. Como bem pontua o psicanalista francês Jacques Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e esse idioma oculto se infiltra em tudo. Na fala, no gesto, no desejo disfarçado, na piada mal colocada, como se o recalque, mesmo calado, estivesse sempre cochichando. No fim, o recalque funciona como um mestre de cerimônias invisível. Organiza a cena, distribui os papéis, mas nunca aparece. E é justamente por isso que sua força é tão perversa. Age sem que se perceba, dita sem que se questione, conduz sem ser nomeado. Cabe a quem sofre os efeitos dessa engrenagem perguntar-se: de onde vêm as minhas escolhas? A quem ou a que estou servindo, mesmo sem perceber? A resposta pode não ser confortável, mas, sem ela, a liberdade não passa de uma peça de teatro encenada para uma plateia vazia. Sob a superfície de um comportamento aparentemente controlado, pacífico, até admiravelmente equilibrado, pulsa um emaranhado de tensões não resolvidas, que buscam incessantemente uma forma de se manifestar. O recalque, ao negar o acesso consciente a esses conteúdos indesejados, não dissolve a força pulsional que os anima, apenas os desloca. E esse deslocamento, como alertou Freud em Recalque, não é aleatório nem inofensivo. A representação recalcada continua a existir no inconsciente, influenciando pensamentos, sentimentos e ações, ainda que não seja acessível à consciência. Portanto, aquela súbita antipatia por alguém que mal se conhece, aquela procrastinação crônica diante de tarefas específicas, ou mesmo a escolha recorrente por relacionamentos destrutivos, tudo isso pode ser lido como sinais do recalque em ação, em sua forma mais engenhosa e persistente. A mente humana, nesse sentido, funciona como um palco onde os impulsos negados insistem em ensaiar suas cenas, mesmo sem roteiro, mesmo às escondidas. Uma das expressões mais claras dessa atuação camuflada são os sintomas. Freud, em Inibições, Sintomas e Ansiedade, aprofunda essa lógica ao afirmar: o sintoma é um substituto de algo que foi reprimido e que retorna do inconsciente. Ora, se há retorno, ainda que disfarçado, é porque a repressão falhou em seu propósito definitivo. O recalque tenta conter, mas nunca apaga. E é justamente essa falha que constitui o sintoma. Um tipo de expressão distorcida, cifrada, de um desejo recalcado que insiste em encontrar passagem. É nesse ponto que se compreende a tragicômica ironia do psiquismo. Um sujeito pode passar anos tratando gastrite, enxaqueca ou alguma fobia aparentemente banal, sem jamais suspeitar que a origem do mal-estar está fincada num acontecimento remoto, cuja lembrança foi há muito banida da consciência. E quanto mais se trata o sintoma como algo isolado, alheio à história afetiva do indivíduo, mais ele se transforma, desloca-se, renasce em outra forma. Freud diz com precisão: onde havia id, o ego deve advir. Mas para que o ego se fortaleça e possa de fato enfrentar o inconsciente, é preciso reconhecer o recalque como um movimento defensivo que impede esse enfrentamento. Para ilustrar, imagine alguém que desenvolve um bloqueio ao falar em público. Por trás desse sintoma, não raro, encontra-se um conflito recalcado envolvendo vergonha, medo de humilhação, ou mesmo um desejo inconsciente de se destacar, que foi, em algum momento da infância, reprimido por ser considerado vaidade,
ou excesso de ego. Assim, o que poderia ser um traço espontâneo de expressão passa a ser travado por uma força interna que o reprime e o transforma em angústia. A fala não sai, o coração dispara. O corpo assume o papel que a psique não pôde desempenhar. E enquanto isso, o sujeito talvez diga a si mesmo: não é para mim, ou nunca fui bom nisso. Eis o recalque em sua forma mais sutil, mascarado de convicção pessoal. Freud, sempre atento à complexidade dessa engrenagem psíquica, observou em A Interpretação dos Sonhos que os desejos recalcados buscam realização por vias indiretas. E é por isso que o recalque tem tanto poder, porque seus efeitos são sentidos com intensidade, mas suas causas permanecem obscuras. É como tentar resolver um quebra-cabeça sem saber a imagem final. E nessa tentativa, muitas vezes frustrante, o sujeito constrói uma narrativa sobre si, repleta de justificativas que encobrem, ao invés de revelar. A frase, "sou assim mesmo", serve então como álibi existencial para não encarar o conteúdo recalcado. Melhor culpar o gênio difícil do que reconhecer que o ressentimento nunca superado pela ausência de afeto paterno ainda lateja silenciosamente. Um traço de humor emerge quando se observa o zelo com que as pessoas cuidam de seus sintomas. É quase um relacionamento. Há quem leve sua ansiedade para passear, alimente sua culpa diariamente e regue sua neurose com rotinas perfeitamente mantidas. Freud, com sua mordacidade elegante, sabia que há um conforto neurótico que impede muitos de desejar verdadeiramente a cura. Afinal, a cura exige mudança. E mudança implica risco, perda, enfrentamento. Em sua carta a Wilhelm Fliess, ele confidenciou: a neurose é uma fuga da realidade. Ora, e quem quer de fato abandonar o conforto da fuga? Dá trabalho encarar o que se passou, ou o que nunca pôde acontecer. Tudo isso nos obriga a refletir. Até que ponto os sintomas que se carrega não são, na verdade, relicários afetivos de desejos negados? Quanto da ansiedade que domina os dias não é fruto de tudo aquilo que foi calado? E o mais inquietante: quantas decisões de vida, profissões, casamentos, escolhas aparentemente racionais, não foram, na verdade, guiadas pelo esforço de manter esses desejos bem longe da consciência? O recalque, então, não apenas molda sintomas, mas define destinos. E talvez o maior de todos os equívocos seja achar que há liberdade onde só existe obediência a um desejo que nunca foi aceito. Há quem imagine que o recalque é um mecanismo exclusivo de sujeitos problemáticos, afetivamente instáveis ou de personalidades atormentadas por traumas evidentes. Um engano comum e confortável, pois alivia a consciência de ter que se confrontar com a própria participação nesse teatro invisível. A verdade, porém, é que o recalque está presente em todos, indistintamente. Não é defeito, é estrutura. Está entranhado nos modos de desejar, amar, competir, evitar, adiar, obedecer. Está na elegância das desculpas bem formuladas, nos silêncios densos durante conversas importantes, e até nas piadas que fazem rir às custas do que no fundo ainda dói. Freud compreendeu isso com uma lucidez que, por vezes, beira a provocação. A repressão é um pré-requisito para o advento do ego civilizado. Ou seja, o recalque é o preço daquilo que se chama de civilização. Nas relações humanas mais íntimas, essa dinâmica se torna particularmente evidente. Desejos incompatíveis com os valores sociais ou morais são recalcados desde cedo, e o sujeito cresce acreditando que jamais os sentiu. No entanto, esses impulsos não desaparecem. Apenas buscam outros modos de expressão. Freud analisa esse deslocamento em Conferências Introdutórias à Psicanálise, onde afirma: a repressão não elimina a excitação. Ela apenas desloca seu objeto e modifica seu modo de satisfação. E aí está a chave do mal-estar contemporâneo. Uma pessoa pode achar que está vivendo de forma plena, quando na verdade está apenas tentando contornar, pela enésima vez, o incômodo causado por desejos que nunca puderam ser assumidos. Essa energia recalcada, quando não encontra espaço simbólico para se elaborar, transborda em formas inesperadas. Pode surgir como hiperatividade emocional, crises de ciúme que não se justificam, ou numa mania persistente de controlar tudo ao redor, como se o mundo externo pudesse ser ajustado para silenciar a tempestade interna. O curioso é que, muitas vezes,
essa força pulsional recalcada se disfarça de virtude. Um altruísmo exagerado, uma devoção obsessiva ao trabalho, uma rigidez ética irrepreensível, tudo isso pode ser sintoma de uma repressão mal resolvida. Como quem insiste em ser o mais correto da sala para não ter que lidar com a vergonha do próprio desejo. Freud aprofunda esse raciocínio com precisão quase desconcertante no texto O Mal-Estar na Civilização. Toda renúncia pulsional, toda limitação ao prazer, imposta pela cultura, gera agressividade, que é então dirigida para dentro do sujeito, transformando-se em sentimento de culpa. O impulso reprimido não desaparece. Ele se volta contra o próprio sujeito, sob a forma de autossabotagem, ressentimento e um sentimento constante de inadequação. E é exatamente esse movimento que Freud chama de introjeção da agressividade. Ou seja, aquilo que não pode ser realizado no mundo se volta contra o próprio corpo psíquico. É nesse ponto que muitas neuroses ganham seu contorno mais doloroso. A angústia não vem de fora, mas da tentativa de calar aquilo que, por natureza, não quer se calar. O sintoma, então, funciona como uma espécie de bandeira erguida pelo inconsciente. Uma mensagem cifrada exigindo escuta. E como reagir? A maioria tenta sufocar ainda mais. Usa frases como, isso é coisa da minha cabeça, ou, não tem motivo para eu me sentir assim. Quando, na verdade, há muitos motivos, só que foram empurrados para a parte mais escura do psiquismo. Há até quem tente transformar o sintoma em estilo de vida. Vive dizendo que funciona bem sob pressão, quando na verdade está à beira do colapso. Ou declara com orgulho que não tem tempo para sentir, como se a negação da própria dor fosse uma medalha de honra. Um toque de humor surge justamente aí. Muitos tratam o recalque como se fosse um talento secreto. Negam tanto o próprio desejo que, ao final, se tornam especialistas em inventar desculpas sofisticadas para não viver plenamente. E Freud, com sua clareza quase profética, já alertava. A repressão é ineficaz quando não se reconhece o desejo recalcado. Mais grave do que reprimir é nem saber que se reprime. E esse desconhecimento costuma vir embalado em frases prontas, repetições automáticas e comportamentos que parecem coerentes à primeira vista, mas que carregam uma inquietação de fundo. Quando se ouve alguém repetir exaustivamente que está feliz, realizado, pleno, é sempre prudente desconfiar. Afinal, quem está verdadeiramente em paz não precisa reafirmar isso o tempo todo. Quem grita demais para provar que está bem, geralmente está abafando algo que o próprio ego teme escutar. No final das contas, o recalque não é apenas um mecanismo individual. É também uma engrenagem social que molda condutas, regula afetos e dita quais desejos são admitidos e quais devem ser excluídos. É como se a cultura inteira fosse uma arquitetura erguida sobre aquilo que não pode ser dito. E dentro dessa estrutura, cada sujeito é chamado a desempenhar um papel, muitas vezes, às custas da própria verdade interior. A pergunta que se impõe, portanto, não é o que foi recalcado, mas quantas das decisões tomadas, das palavras ditas e dos silêncios mantidos não foram desde sempre condicionados por algo que não pôde vir à tona. A engrenagem do recalque não opera apenas como um guardião interno, mas como uma engrenagem coletiva, uma espécie de pacto tácito social, onde todos, sem exceção, fingem não perceber o que está por trás dos sorrisos convencionais, dos cumprimentos formais, das frases feitas que se repetem como mantras inquestionáveis. Estou bem, só cansado. Foi melhor assim. Deus sabe o que faz. Por trás desses enunciados mora o não dito, o conteúdo interditado que não se pode tocar sob pena de desorganizar o cenário inteiro. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, já anunciava essa troca silenciosa entre obediência social e repressão subjetiva. A civilização obtém suas vitórias renunciando à satisfação pulsional. Parte de nosso sofrimento vem dessa renúncia constante. Essa renúncia, tão celebrada como civilidade, responsabilidade ou mesmo autocontrole, carrega em si o germe de uma frustração crônica. Não é exagero afirmar que muito do que se entende como virtude socialmente aclamada nada mais é do que desejo recalcado transformado em conduta aceitável. Uma obsessão por produtividade, por exemplo, pode muito bem esconder uma compulsão de autopunição. Aquela necessidade insistente de ser útil o tempo todo
Talvez seja o modo como a culpa inconsciente encontrou para se expressar, travestida de ética. Freud descreve esse processo com notável clareza em Totem e Tabu. A renúncia pulsional voluntária é frequentemente uma obediência inconsciente a uma proibição interiorizada, herdada da moral social. Assim, o superego, herdeiro direto dessa moral internalizada, se torna, nas palavras do próprio Freud, um juiz severo, cuja vigilância não cessa nem mesmo quando o sujeito está dormindo. Ele acusa, cobra, exige perfeição e pune silenciosamente com o sentimento de culpa. O recalque, nesse contexto, age como o servo fiel desse tirano. Expulsa da consciência tudo o que poderia comprometer essa imagem de pureza, essa tentativa de ser um bom sujeito aos olhos do coletivo. Mas essa expulsão não é inocente. O desejo não desaparece. Ele apenas se transfigura. Em alguns casos pode até se tornar caricatura, como aquele indivíduo que repudia com veemência qualquer comportamento fora do padrão, mas que em segredo consome justamente aquilo que condena. Eis o ponto onde a psicanálise se afasta de qualquer ingenuidade. O recalque não é só mecanismo de defesa, é também armadilha. Na tentativa de evitar o desprazer de entrar em contato com desejos incômodos, acaba se erguendo uma vida inteira baseada em negações e substituições. Um sintoma social frequente é o excesso de racionalização. Tudo precisa ter lógica, função, causa mensurável. A subjetividade, então, é tratada como um sistema operacional que precisa apenas de ajustes. Como se fosse possível consertar a alma com um tutorial de autoajuda ou com frases motivacionais. Pensamentos positivos atraem coisas boas. Afirmam com fervor os que já não suportam mais ouvir os próprios pensamentos. Freud, ao analisar esse tipo de postura, escreve com ironia: o homem prefere crer no impossível do que suportar o incômodo da dúvida. A ilusão, nesse caso, é preferida porque protege da dor de encarar o que foi banido da consciência. É mais fácil acreditar que se é plenamente racional do que admitir que se é governado por forças que sequer se conhece. E mais, que essas forças, não raro, estão na origem das escolhas mais importantes da vida. Escolhas profissionais, afetivas, familiares. Quantas não foram feitas a partir de uma tentativa inconsciente de agradar uma figura do passado, de reparar uma culpa, de evitar o desejo que lateja? Um exemplo banal pode iluminar isso. Alguém que se declara absolutamente desapegado, que se orgulha de sua independência emocional, pode estar, sem se dar conta, reproduzindo um movimento de defesa contra uma antiga dor de abandono. A frieza, nesse caso, não é virtude, mas resultado. Um produto psíquico. Um enrijecimento. Freud apontaria com precisão cirúrgica. A neurose se estrutura como uma tentativa fracassada de lidar com o conflito entre o desejo e a repressão. O recalque, nesse quadro, torna-se o escultor de uma personalidade inteira, que não passa de uma proteção bem elaborada contra o que não pôde ser sentido. A consequência disso tudo é um mundo interno cheio de ruídos, relações mornas, prazer comprometido, vínculos frágeis, medo disfarçado de prudência. As escolhas passam a ser menos expressão do desejo e mais um esforço inconsciente de evitar sofrimento. Vive-se mais por negação do que por afirmação. E isso, embora pareça prudente, cobra um preço alto. Uma vida contida, tímida diante de si mesma, marcada por uma busca constante por algo que nunca se encontra. Porque aquilo que foi recalcado não se substitui. Ele cobra presença. E até que seja olhado de frente, vai continuar sussurrando pelos cantos do comportamento. A revelação é essa. Você não foge da dor ao recalcar. Você só muda o endereço dela. O que você não enfrenta agora, te devora depois. E isso, Freud não apenas mostrou, ele gritou. E hoje, mais do que nunca, o eco desse grito precisa ser ouvido. Porque talvez o que te prende não seja o mundo, seja aquilo que você não ousa lembrar. Se você quer continuar essa jornada pelos bastidores da mente, se quer desenterrar o que te controla e libertar o que foi sufocado, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e considere entrar no clube de membros. Lá, os conteúdos vão ainda mais fundo, sem censura, sem máscaras. E me conta nos comentários, o que você acha que tem reprimido em você? Ou melhor, o que você teme descobrir se cavar demais?